Amém, meus irmãos? Saúde a todos na paz, Senhor Jesus. Hoje eu quero trazer aqui um tema muito polêmico, né? Mas que Deus colocou no meu coração para a reflexão, porque tem muita coisa que as pessoas dizem, ou o ditado popular diz, mas que a Bíblia não diz, né? E uma dessas coisas é que eu já vi muita pessoa falando isso, que todos são filhos de Deus. Será que todos são filhos de Deus? Na verdade, por incrível que pareça, a Bíblia diz que nem todos são filhos de Deus. A Bíblia diz que existem os filhos de Deus e os filhos do diabo. E eu quero ler esse versículo aqui para vocês. E para não ficar em minhas palavras, né? Acompanha aí comigo na sua Bíblia. Está em 1 João 3, no verso 7 em diante, que vai dizer assim. 1 João 3, no verso 7, vai dizer assim: Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama o seu irmão, não é de Deus. Então veja que palavra forte, né? Aqui João vai falar que nem todos são de Deus. João aqui vai trazer que existem os filhos de Deus e os filhos da iniquidade, ou seja, os filhos do diabo, que não querem obedecer, nem praticar, nem ouvir, nem aceitar Jesus como Salvador, né? E isso vai ser bem explicado também no livro de João. Aqui é a carta de 1 João, mas vamos ler aqui em João, que é bem interessante, que vai falar sobre isso, vai deixar mais claro para nós, né? Então, no livro de João 1, você abre aí, acompanha comigo aí na sua Bíblia, João 1, no verso, vamos ler aqui do 10 em diante, né? Que vai dizer assim, ó: Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Então a Bíblia vai dizer que eles foram feitos filhos de Deus a partir do momento que creram no nome de Jesus. Ou seja, eles não eram filhos, né? Eles eram todos. Nós precisamos entender, irmãos, que todos somos criados por Deus. A humanidade foi criada por Deus. Então todos somos criatura de Deus, criados por Deus. Mas a Bíblia vai deixar claro que os filhos do reino, os filhos de Deus, são aqueles que aceitaram Jesus como Salvador. Está escrito aqui que creem no nome de Jesus. Claro que tem muitas pessoas que creem no nome de Jesus e nesse momento não está obedecendo a palavra de Deus, está desviado dos caminhos do Senhor. De certa forma, essas pessoas são filhos, porque eles creem no nome de Jesus, mas eles estão em rebeldia, ou seja, são filhos rebeldes, são filhos que não querem obedecer a palavra do Pai, não é verdade? Mas são filhos, eles creem em Jesus, acreditam no nome de Jesus, mas nesse momento, por algum motivo, não estão caminhando com Cristo, né? Então esses são filhos de Deus, mas estão na rebeldia, né? Nesse momento estão na rebeldia. Se Jesus voltar, não alcançarão a salvação devido às suas más obras, né? Mas a Bíblia vai dizer que para ser filho de Deus é a partir do momento que receberam o nome de Jesus, que creram. A Bíblia aqui é clara, ó, João 1, no verso 12. Mas todos quanto o receberam Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos, ou seja, não eram, deu o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Então, aos que creem no nome de Jesus são filhos, né? Mas a Bíblia diz que não são todos que são filhos de Deus, né? Tem muita gente que não crê no nome de Jesus, não acredita que Jesus é o Cristo. Tem muita gente que não acredita nem em Deus, então esses ainda não são filhos de Deus, não é verdade? Porque eles não creem no, no Filho do Deus Pai que nos enviou, no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom, dito isso, tem mais textos que vai afirmar isso, que existem os filhos de Deus e os que não são filhos de Deus, são filhos do diabo. Você quer ver? O próprio Jesus vai falar sobre isso. Eu separei aqui este versículo. Eu estou lendo bastante versículos para não ficar em minhas palavras, né? Para que vocês possam ver que realmente é Bíblia, é base bíblica, né? Então vamos lá. João 8, no verso 44, ali os judeus queriam matar Jesus, porque Jesus operava maravilhas, curava no sábado, e eles queriam matar Jesus por isso.
Então, Jesus dizia que ele era o Cristo, né? Afirmou que é o Cristo, eles não aceitaram. João 8, no verso 44, vai dizer assim, ó: vós tende por pai o diabo. Olha só, Jesus falando que o pai deles era o diabo. Ó, vós tem por pai o diabo e quereis satisfazer a obra do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso, o pai da mentira. Então Jesus vai falar que aqueles homens que queriam matar ele, eles disseram para Jesus assim, ó: nós somos filhos de Abraão. Os fariseus, os saduceus, doutores da lei, eles questionavam Jesus e aqui eles se iraram contra o Cristo e disseram assim, ó: nós somos filhos de Abraão. Jesus falou assim, ó: se vocês fossem filhos de Abraão, vocês teriam as obras de Abraão, né? Ele falou assim, mas vocês têm por pai o diabo, porque eles queriam matar Jesus. Então ele falou assim, vós têm por pai o diabo, porque ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade. Então veja que o próprio Jesus falou que eles não eram filhos de Deus. Falou, olha, eles são filhos do diabo, porque eles querem cometer homicídios, eles querem cometer maldades. Então esses não são os filhos de Deus, né? Então veja que interessante. Também a parábola, irmãos, separei aqui, parábola, né? A parábola do joio e do trigo também vai falar sobre isso, né? Parábola do joio e do trigo, que está em Mateus 13, no verso 38, Jesus vai explicar a parábola. Vou ler o 37 também, Mateus 13, 37 em diante. Vai dizer assim, ó: e ele respondendo disse-lhes: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Aqui Jesus explicando a parábola do joio e do trigo. Então Jesus vai explicar o significado da parábola para eles. Jesus vai falar, ó: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. Olha só, o inimigo que semeou é o diabo. Então veja que Jesus vai deixar claro aqui também na parábola do joio e do trigo que existem os filhos do maligno. Ou seja, nem todos são filhos de Deus. Não é verdade? Nem todos são filhos de Deus. E a gente vê, né, por isso tanta violência, maldade, né? Todo tipo de pecado, de homicídios, de prostituições, de muita pessoa que não crê em Cristo, não ama Deus, não reconhece. Então é a mesma coisa, irmãos, que aquele ditado popular que todo mundo fala assim, que todo mundo que morre vai para o céu. Irmão, não estou aqui para julgar quem foi para o céu e quem não foi, mas a Bíblia diz que os que estão em adultério, que estão em mentiras, em fornicações, em homicídios, bebedices, roubando, os que estão cometendo todo tipo de pecado, esses não vão para o céu. Não vão para o céu. A Bíblia diz que esses serão lançados no lago de fogo. Então, ou seja, é um outro mito popular que todo mundo que morre vai para o céu. Não, quem vai para o céu é quem serve a Deus. É quem obedece a Deus, quem tem vida com Deus. Esse vai para o céu. Agora, quem está na prostituição, no adultério, na fornicação, que está rolando na carniça do pecado, esse vai para o pai da mentira, que é o diabo, né? Então, a Bíblia chega a contar ali a parábola do rico e do Lázaro, me veio na mente agora, que quando o Lázaro morre, ele era fiel a Deus, ainda tinha uma vida tribulosa, com enfermidades, com dificuldades, né? Mas ele morre e a Bíblia vai dizer que os anjos vêm buscá-lo. Olha que privilégio, irmãos. Um homem de Deus, ainda que sofreu, estava enfermo, na pobreza, mas ele morreu, ele era uma pessoa fiel a Deus, os anjos vieram buscar. Já o rico morreu e se encontrou no inferno. Quem veio buscar o rico? Quem veio buscar o rico? Né? Veio buscar ele quem ele serve. Cada um vai para quem serve. Se você serve a Deus, você vai morar com Deus, você vai viver com Deus. Se você serve a Deus, quando você sair do corpo, os anjos virão te buscar, porque os anjos são os obreiros do céu, virão te buscar e te levarão até Deus. Entende? Porque quem é de Deus vai morar com Deus, e quem é do maligno vai morar com o diabo. Vai para o inferno, irmãos. Essa é a realidade que muita gente não fala, que o evangelho muitas das vezes só quer pregar prosperidade, bens materiais, e não traz esse choque de realidade para você. Se você não estiver obedecendo a Deus, estiver vivendo em pecado, tu vai para o inferno. Você vai, quando você sair do corpo, não vai ser os anjos que virão te buscar, mas vai ser ali os adeptos de Satanás, ali os demônios que virão buscar essas pessoas. Não é verdade? Isso é muito sério, irmãos.
é salvação, é vida eterna. Eu sei que eu tive... Por que eu estou pregando isso? Eu sei que isso a mensagem que eu estou falando aqui não é uma mensagem que vai agradar as pessoas, nem que muitos vão escutar até o fim, vão dar glória a Deus, não. Mas eu tive uma visão esta noite com esta mensagem. E o Senhor me direcionou e me mandou pregar esta mensagem. Então vai alcançar pessoas, não é verdade? Então, irmãos, procure servir a Deus para que você possa estar com o Senhor. Aonde quer que o Senhor esteja, você vai estar também naquele grande dia. O Senhor vai guardar, vai cuidar de você. Nessa terra o Senhor vai cuidar de você e depois você vai ter a vida eterna. Mas aquele que está em pecado, não pense que você vai morrer em pecado, fazendo coisa errada, você vai para o céu. Não vai. Não vai. Se estiver na idolatria, se estiver na violência, se estiver na bebedice, se estiver nas prostituições aí dos adultérios, não pense, não vai entrar no céu. O céu é lugar de santidade, né? Então, essa é uma realidade que precisa ser pregada. O Senhor me despertou para falar sobre isso. Então, fica com essa palavra. Existem os filhos de Deus e os filhos do diabo. Seja um filho de Deus obedecendo a palavra do Senhor. A paz, Senhor Jesus.